Muito bem, aqui é o canal do YouTube do Pastor Antônio Valente. Estamos aqui no editório, no templo central da Assembleia de Deus aqui em Abaetetuba. Estamos aqui na cidade de Abaetetuba, estado do Pará, do Brasil. E nesta tarde está ao meu lado aqui o professor Dinho, professor formado na Universidade Federal do Pará. E ele é professor em História e tem mais outras coisas que o professor é formado. E ele está aqui ao meu lado, onde nós convidamos, aqui o canal do YouTube convidou ele, e ele vai relatar sobre, nesta tarde, a Vila de Beja, Professor Dinho, a paz do Senhor, uma boa tarde. Paz do Senhor, pastor Valente, muito obrigado pelo convite. E faz tempo que a gente tem marcado essa nossa conversa. E o Senhor, nós falamos sobre, para a gente falar um pouco sobre Beja, Beja chama muita atenção, é um dos lugares mais procurados aqui no estado do Pará, somente quando chega o mês de julho. Mas Beja tem uma história muito encantadora, assim, uma história muito forte, principalmente se tratando de Abaetetuba, Nós temos Beja como o berço da nossa cidade, E a história de Beja ela vai estar há mais de 100 anos. Ela vai anteceder a história de Abaetetuba, da vila de Abaetetuba, Porque a história de Beja Beja vai ser explorada, quem vai chegar na vila de Beja, que o nome era Samaúma, foi dado o nome, foram os conventos dos capuchinhos, e naquela missão de colonizar, isso por volta de 1635, mais ou menos, a gente vê que é bem próximo ali da chegada de Francisco Caldeira Castelo Branco a Belém, onde nós chamamos hoje de Belém. Então, os capuchinhos chegam ali no intuito de catequizar os povos, como eles vão em várias comunidades, onde tem eles acham ali alguma insistência, algum resquício que ali poderia ser habitado por seres humanos, lá eles estavam. Foi diferente com o Samaúma. E Samaúma de Beja tem uma relação muito íntima com as tribos. Nós podemos falar, porque naquele tempo ainda era falado, as tribos indígenas que viviam ali na região do Marajó. Vinham muito para essa nossa região aqui para fazer alguns festejos. Foi em um desses encontros, um desses festejos que houve um encontro com os capuchinhos. Isso tem documentos arqueológicos, materiais arqueológicos no Emílio Guildes, que vem da firmeza, nessas pesquisas. Nós temos outros antropólogos também que estudavam, historiadores que também fizeram essas pesquisas sobre a história de Beja. E era a tribo dos Motiguar, pastor Valente. Os Motiguar que viviam ali em torno, às margens do rio Arapiranga. E, segundo relatos, é um povo que ele vem dos antigos Tupinambás. A gente sabe que aqui a nossa região amazônica, lá tinha muito a presença dos Tupinambás. Francisco Caldeira Castelo Branco, quando ele chega, ele aporta ali, onde é o Forte do Castelo de Belém, com a sua comitiva, ele encontra com os Tupinambás ali. Tribo dos Tupinambás ali que conviveu ali naquela região, ali naquele entorno. E Beja, ela tem é chamado de Samaúma, porque essa árvore, a Samaúma,
uma árvore lendária, né? Uma árvore amazônica, um lenhoso gigantesco, chamado também de Mãe da Floresta, também por muitos poetas, muitos escritores. Ela tinha muita presença da Samaúma naquela região. Então isso chamou a atenção dos jesuítas, dos capuchinhos, que foi a ordem. Esses capuchinhos vieram da ordem lá do convento do Una, de Belém. E era uma missão que eles tinham de catequizar os povos, até para ter um convívio mais ameno. Né? Tratava-se de povos que eles não conheciam os costumes, não conheciam os hábitos, a sociedade, e aquela comunidade, né, aquele povo. Então eles, através do catecismo, de catequizá-los, houve essa interação, esse conhecimento. Samaúma. Mas tinha árvore de Samaúma lá. Muito. Ainda hoje é possível encontrar uma presença da Samaúmeira aí nos arredores de Beja, pelo Arapiranga, pelo Arienga. São os dois rios que cercam Beja, né? Do lado direito nós temos o Arienga, do lado esquerdo nós temos o Arapiranga. Muito bem, professor. E aí, a vila aqui já existia, a habitação aqui, onde é a cidade agora? Não, até nesse momento não tinha o registro. Então, por isso que Beja é chamada porque antes da chegada porque é dado que a chegada dos primeiros habitantes da Baitetuba foi através da comitiva com Francisco Azevedo Monteiro. Tem toda uma história, né? Tem todo um imaginário aí. Ele fez uma promessa que enfrentou uma grande tempestade. E aqui ele aportou aí onde nós chamamos hoje de Cruzeiro. Mas isso foi muito tempo depois. Os registros eles vão apontar aqui que muito antes de chegar o navegante Francisco Azevedo Monteiro, aqui onde nós chamamos de Abaetetuba hoje, mas que teve todo um desenvolvimento, no decorrer da nossa conversa, em outro vídeo a gente pode estar falando, Beja já era habitada. Já era habitada, Samaúma. Já era habitada. Quando foi mais tarde, foi trocado o nome de Samaúma para Beja. Tem uma história interessante aí que eu já vou contar, não sei se é uma piada ou alguma coisa, professor, que falaram o seguinte, que estavam se namorando, né? Dois jovens lá estavam se namorando, uma moça e um rapaz, aí ela disse assim, me beija. É verdade isso, né? Ou é só uma lenda, uma história? Beja é um estrangeiro de Portugal, né? Isso aí depois a gente pode estar falando mais a respeito, que já vem um outro assunto aí, falando, mas não essas histórias acontecem muito em cidade. Eu vejo, tem uma cidade aqui no Pará que é Ourém também, que é Ourém. Eles vieram procurar ouro, aí um português olhou para o outro e falou, ouro, hein? Não tinha, mas são histórias. São histórias que o povo vai contando. Que o povo conta, né? Que o povo conta, mas tem um poeta, um saudoso poeta, Adenaldo Cardoso, que falava assim, numa das canções ele falava, Abaeté ama Motiguar. Abaeté, se referindo ao aglomerado aqui de Abaetetuba, ama o aglomerado vizinho, que hoje é distrito de Abaetetuba, que é Beja. Porque a Beja era habitada pela tribo dos Potiguar, habitado e visitado também. E era muito visitado porque era um lugar próspero, era um lugar de riquezas, de fartura.
de alimentos. Então eles atravessavam aí a Baía do Marajó e vinham para cá passar. Esses povos, e Pastor Valente, eles eram nômades. O difícil foi fixá-los em um determinado local. Então eles conviviam, né, em toda essa redondeza aí, nesse entorno aí. Eram povos nômades, então uma hora eles estavam ali pro lado de onde é o Conde, outra hora eles estavam pro lado do Arapiranga, outra hora eles estavam pro Capim. Então esses povos eles não se fixavam. E conta historiadores que esses povos eles chegavam a 10 mil indivíduos dentro da comunidade. 10 mil indivíduos hoje é o que nós temos, se nós formos contar a vila de Beja, o aglomerado de Beja, mais ou menos são uns 10 mil habitantes. 10 mil habitantes. Mas só que o distrito de Beja, ele compreende ali toda a região ali do Bajara de Beja, Capim, Cujari, Arienga. Então nós temos, eu acho que acredito que nós temos os mais... Por lá o distrito de Beja. Do distrito de Beja. Mas Abaetetu, a cidade de Abaetetu, ela se desenvolveu bem mais rápido. Inclusive, Pastor Valente, não faz parte da nossa conversa, mas eu vou adentrar um pouco. A Abaetetu, durante muito tempo, ela esteve ligada à administração de Igarapé-Miri. Segundo dados históricos, documentos, a Abaetetuba pertenceu a Igarapé-Miri. A Abaetetuba pertenceu a Belém, depois ficou atrelada a Belém. Foi só em, se eu não estou enganado, em 1880, mais ou menos, que começou o processo de emancipação da nossa cidade para vir a categoria de cidade. Mas há muito tempo a Abaetetuba esteve atrelada a outras regiões. A Abaetetuba, ela veio muito depois de Cametá, de Igarapé-Miri, de Barcarena, Guaná. A Abaetetuba veio bem depois. A Abaetetuba, ela cresceu em forma horizontal e linear, ali onde nós chamamos hoje, o nome da rua é a Pedro Rodrigues. Pedro Rodrigues. Então houve uma preocupação de trazer, porque tinha um povo mais disperso, no tempo que a Abaetetuba era vila, e tinha um povo mais disperso. Então houve uma preocupação de alguns governantes em aglomerar ali nesse projeto linear, onde hoje é a Pedro Rodrigues. Então tem outras histórias também que contam, tem muitos documentos, muitos historiadores, antropólogos, sociólogos que escreveram a respeito da história da nossa cidade. Muitos já se foram, eu posso citar aqui o Dr. Jones, é filho aqui da nossa cidade, ele é doutor em antropologia, ele escreve muito, fez trabalhos maravilhosos falando sobre o imaginário da nossa região. E é isso, Pastor Valente. Professor Quinho, e assim, o nome de cidade de Abaetetuba, colocaram o nome. Vamos colocar o nome Abaetetuba. Sim. Abaetetuba, a gente sabe que vem do Tupi, né? Abaetetuba, terra de homens fortes e valentes, que é o significado. Mas o primeiro nome foi Abaeté, depois Vila de Abaeté. E por muito tempo veio um governante, que eu não vou arriscar o nome agora, que ele muda o nome para Abaeté do Tocantins. Depois, porque quando foi dada a categoria de cidade, não pôde mais ficar Abaeté, porque já tinha Abaeté lá em Minas Gerais, era uma cidade bem mais antiga que a nossa Abaeté.
E aí uniram o Abaeté com Tuba. Mas, segundo alguns relatos, segundo alguns historiadores que a gente pesquisa, veio um governante que mudou para Abaeté do Tocantins, por nós estarmos aqui na Foz, né? Nós somos do Baixo Tocantins, nós somos uma das cidades do Baixo Tocantins. O rio Tocantins ele vai desaguar aqui no nosso lado, no nosso entorno, aqui vindo por Cametá, passa ali por Moinho do Ajuru, passa na frente no lado de Garapé-Mirim para cá. Então nós somos a cidade do Baixo Tocantins. E aí veio essa proposta e ela durou pouco tempo, mas durou. Abaeté do Tocantins, nós fomos chamados. Professor, eu me lembro quando eu estava começando a assinar o nome, em 1960. Sim. 1960, a professora lá nos ensinando disseram que tinha mudado o nome de Abaeté. Era Abaetetuba, o Tuba estavam tirando Abaetetuba, né? Sim. E estavam tirando Tuba. Abaeté. Foi isso que eu falei, que houve um momento que colocaram que Abaeté voltou a ser chamada Abaeté, mas Abaeté do Tocantins. Não poderia ter, porque tem um Abaeté em Minas Gerais. Caetano Veloso até cita, né? Em uma das suas canções, no Abaeté, ali ele cita aqui. Para quem não conhece, esse Abaeté que ele cita lá em Minas Gerais. Minas Gerais. Na poesia dele ele cita. Professor, eu quando vou fazer a abertura para gravar o vídeo aqui no canal do Clube Porto Valente, sempre eu digo Abaetetuba, Pará. Pará, porque existe uma cidade lá em Minas Gerais, Abaeté. E aqui Abaetetuba, Pará. Aqui é Abaetetuba, Professor, diga, onde era considerado a terra da aguardente. Há muito tempo nós fomos um dos pioneiros, né, no cultivo da cana-de-açúcar, e muitos engenhos surgiram. Foi um momento de muita renda aqui na nossa região, mas só que se engana quem pensa que os engenhos eles eram unicamente da aguardente. Nós produzíamos açúcar mascavo, nós produzíamos vinagre, o álcool, o melaço, então tudo se produzia nesse sítio. Produzia tudo, né? E eram numerosos. Eu não vou arriscar, mas eram dezenas de engenhos que tinham aqui na nossa região. Não era porque eu digo isso. Eu morava na Ilha do Marajó, para quem não sabe, eu sou da Ilha do Marajó, Marajoara. Há 27 anos que nós temos aqui a Abaeté. O senhor me trouxe aqui o Abaetetuba. Então, nós viemos muitas vezes lá na década de 70. Eu trabalhava com uma firma no Porto Cajuba, e nós lá a firma tinha uma lancha e nós vinhamos para cá buscar cachaça. Inclusive lá, professor Dinho, tinha duas pipas, uma pegava 1.200 frasqueiras e duas auxiliares 1.800 frasqueiras cada uma. E a cachaça de Garapé-Mirim e a cachaça daqui de Abaeté, que era o maior fabricante, a maior produção de cachaça da região, Abaeté e Garapé-Mirim. E Garapé-Mirim tinha muitos engenhos. Era pela facilidade que tinha de deslocamento pelos rios daqui da Amazônia, isso facilitava. Até hoje, nós fomos ver os supermercados, eles são abastados com o palmito que vem daqui, das nossas ilhas.
nós continuamos nessa produção rica de produtos da agricultura ribeirinha, como é que a gente pode dizer assim, mas do extrativismo também, nós continuamos. Mas essa questão da aguardente, dos engenhos, eles caíram, teve um declínio muito grande, e por conta de alguns fatores. Um desses fatores dizem que alguns cortadores de cana viraram donos de engenho por causa das leis trabalhistas que começaram a entrar em vigor. Outros dizem também que a industrialização que chega no sudeste, sul, nós não conseguimos contê-las e nem disputar mercado. Então tiveram muitos fatores que fizeram com que os engenhos viessem até a sua decadência, né? E para falar a verdade, hoje os engenhos eles acabaram mesmo. Não tem assim como falar de alambique, falar de Abaetetuba e falar de alambique, de engenhos. Tem uns novos produtores hoje aí de aguardente, de cachaça, mas não é como no passado, né? Naquela grande escala que fazia, naquela exportação, como é que chamava as embarcações? Os regatões. Os regatão, era regatão e ia para o Amazonas, levava. Caixa então, de caixa. Não teve como disputar mercado, né? Mas ficou conhecida. A nossa cidade ficou conhecida com esse rótulo. Mas hoje nós vivemos outra realidade aqui na nossa cidade. O comércio continua muito forte, mas a gente vive assim um momento de explosão do cultivo do açaí. Mas eu hoje exporta açaí para o mundo todo. Nós temos a exportação de açaí em grãos e nós temos também as fábricas já aqui na nossa região. E a gente consegue exportar. Nós temos grandes fábricas aqui, na verdade, que elas fecham contrato com os Estados Unidos, Canadá, Japão. Então, hoje nós vivemos esse momento do auge assim, do açaí. Aqui hoje é uma zona portuária, tanto do grão do açaí como já do açaí beneficiado em tabletes, onde são levados. Professor Vídeo, então Abaeté é uma cidade muito próxima, muito abençoada. O custo de vida aqui em Abaeté é barato, muito barato, né? Muito barato, com tudo que a enchente lá descontrolou lá no Amazonas, mas hoje em dia tem muito peixe, muito camarão, né? E muita carne. Então Abaeté é uma cidade próxima. Eu quero dizer a você que está nos assistindo, eu pelo menos não sabia que o nome da Vila de Beja era Samaúma, né? E é uma história de professor aqui formado pela universidade, ele dá aula nos colégios. Então eu espero que você assista esse vídeo, que assista o nosso canal, né? Do canal do YouTube do Pastor Pedro Valente. E desde já eu quero agradecer o professor Dinho aqui. Eu agradeço pela conversa. Viu? Muito legal compartilhar. Muito bem. E outros vídeos virão aí sobre história, porque ele é um professor de história, ele sabe, ele conhece, ele estudou sobre a história. Olha, a Vila de Beja e tudo, com todo o princípio da nossa cidade, que hoje está uma cidade evoluída. A gente, num outro vídeo, Pastor Valente, a gente vai falar sobre um festejo que acontecia ali nesse entorno da Vila de Beja, mas fica para outro vídeo. Fica para outro vídeo. Nós vamos falar sobre envolvendo Ilha do Marajó, Guaná, Ponta de Pedra
Cachoeira do Arari, Santa Cruz do Arari, né? É porque lá, e vou ver esse festejo, né? Você no outro vídeo, você fica ligado. E, Valeu, obrigado. Deus te abençoe, poderosamente, esse foi nosso vídeo desta tarde.